Semana passada a gente tinha uma agenda com muito poucos dados quantitativos, né, que eu tinha explicado, mas muitos dados qualitativos, né. A gente teve uma série de rodadas de entrevistas dos, integrantes do FED. Aquilo ali realmente deu uma mudada, né, na batida do mercado que a gente estava tendo, isso a gente vai falar aí nos próximos slides. E também, principalmente, o que a gente teve ali de comunicado, né, que fez bastante pressão, principalmente aqui no nosso mercado, é a expectativa de inflação, né. Expectativa de inflação agora no Brasil, já uma expectativa de se começa a acelerar a inflação, principalmente o Roberto Campos Neto, na semana passada, né, soltou uma fala, uma entrevista que realmente deixou o mercado um pouco mais, de orelha em pé, que foi a questão realmente de que o impacto ali, né, que a gente está vendo realmente, né, as chuvas no Rio Grande do Sul e toda a cadeia ali produtiva, né, principalmente que a gente tem produção de carne, produção de grãos, né, deve ser afetado, e isso deve realmente também trazer algum impacto na questão, da inflação, né, porque escassez de produto, aumenta o preço do produto, isso gera inflação na nossa economia. Então, nesse primeiro momento, né, que a gente teve ali, a semana pesada para o nosso Bovespa, uma queda de 3%, a gente veio aí, né, de 6 quedas consecutivas, na contramão do que aconteceu nos mercados globais, então uma semana bem mais pesada realmente para o nosso Bovespa. O índice S&P 500 fechou praticamente no zero a zero, uma alta ali de 0,03%, vamos falar que foi no zero a zero. O IFIX com uma queda de 0,39%, o DI 33 com uma alta de 0,43%, sempre olhando, né, aquela relação que a gente tem inversa, né, alta de DI, prejudicial para os nossos mercados, para os nossos ativos de risco, Ibovespa e FIX, sofrendo um pouco mais realmente por essa alta no DI, ancorado na expectativa da inflação acelerando um pouco mais. E o dólar aí com uma alta de 1,22% na semana, então a semana um pouco mais vermelha aqui para os nossos mercados, né, então a gente sofreu um pouco mais. Passar ali, na verdade, no que é que a gente vai ter das questões, principalmente de agenda nessa semana. Lembrando, né, o Douglas já falou, a gente tem feriado aqui na quinta-feira, na sexta-feira nosso pregão funciona normal, mas a gente já vai ter ali, 4 dias de negociação, a semana um pouco mais curta em dias úteis. E hoje também vai ser um dia um pouco mais parado na questão de liquidez, porque é feriado, né, Memorial Day nos Estados Unidos, então isso deve realmente fazer com que a liquidez aí no mercado, o volume de negócios no mercado nessa data de hoje, seja realmente, bem mais baixo. O que a gente vai ter ao longo dessa semana, outra rodada de entrevistas com membros do FONC, eles vão né, falar, isso a gente já teve bastante, na semana passada, né, algumas entrevistas de alguns integrantes que realmente mexeram bastante com o mercado também, na questão de que a inflação ainda lá, ainda se tem o medo da persistência da inflação, isso já mudou toda a matriz de juros também, que já vinha ali projetando mais uma possibilidade de corte. Agora sim, a possibilidade dos juros, depois a gente vai ver nos próximos slides, é de manutenção, inclusive com uma leve, praticamente insignificante chance de aumento de juros na economia americana frente às últimas entrevistas dos membros e a ata do FONC que foi divulgada na semana passada. A gente sabe que muitas vezes nessa linha, né, é muito morde-a-sopra, né, então um vem e fala uma coisa, depois 2 já vieram e falaram outra, no outro sentido, então a gente vê que essa divisão, principalmente de onde seguir, né, política monetária, aconteceu aqui no nosso Copom e está acontecendo lá também pelo FONC, né, pelos membros do FED. Outros dados importantes que saem lá, a confiança do consumidor nos Estados Unidos na terça-feira, CPI da Alemanha, né, acho que esse é um dado importante, o Banco Central Europeu, né, já começa a vislumbrar um pouco mais claramente do que o Banco Central Americano, uma redução da inflação, uma possibilidade de sim, de baixar os juros. Agora a questão dos últimos comentários lá foi exatamente nessa linha, de que a gente vai baixar os juros, mas ainda manter um nível de restrição
na nossa política monetária. Então, dado importante, para a gente ficar de olho realmente, o mercado, as bolsas europeias já estão performando bem nesse começo de ano, exatamente por essa questão já mais avançada do controle de inflação na economia europeia. Os dados do PIB dos Estados Unidos, né, na quinta-feira, é um momento bem importante. A gente vê aí na economia americana muito forte, tanto é que tem crescimento e a inflação ela não arrefece, então acho que é um dado importante que a gente vai ter. E o dado também, né, do PCI nos Estados Unidos também, dos dados, né, de despesas dos consumidores. Então acho que a agenda é essa, né, a agenda global, ficarmos aí de olho novamente com essa nova rodada de entrevistas dos membros do FONC que vão falar. A gente sabe que já mexeu com a matriz. E aqui o que a gente tem, boletim Focus na segunda, né? Hoje já saiu o boletim Focus, na verdade, vocês já podem acompanhar lá no monitor, né? Algumas mudanças nas expectativas. Dados de criação de empregos, o IPCA 15 na terça-feira, já espera-se, né? Que o IPCA 15 ele tem uma aceleração de 0,47%. Então a gente está todo nessa linha ali de desancoragem da inflação voltando a acelerar, questão fiscal, né? Questão de você ter uma amarração ali, né, dos gastos conforme você vai arrecadando mais, né? Então essa questão já começa a bater um pouco também, né, nossa política fiscal. Isso já vai dando ali um peso no nosso mercado, a dissidência ali entre membros do Copom, que depois a gente vai ver também, né, já começa a ficar um pouco mais claro, não corte de juros. E a gente vai ter ali na quarta-feira IGPM e dados de taxa de desemprego antes do nosso feriado de quinta-feira, nosso feriado de Corpus Christi. Então, passar aqui na expectativa do Copom do mercado, a gente teve uma decisão, na verdade, né, dividida na última reunião para um corte de 0,25, com 5 integrantes votando um corte de 0,25 e integrantes votando um corte de 0,50. Agora, pelo jeito, já se trabalha ali que todos os integrantes irão votar unanimemente e não mexer na taxa de juros, a gente ficar na taxa de juros de 10,50. É essa projeção até o final do ano, a gente não ter nenhum corte de juros, os juros estabilizar nesse patamar que a gente está vendo. Então isso já mexeu bastante ali com as nossas expectativas, a gente já viu ali os ativos de risco, né, sendo penalizados. Nos Estados Unidos, o que acontece agora quando a gente vê, está um pouco pequeno aí no slide, mas probabilidade de 99,10% de manutenção das taxas de juros na próxima reunião do FONC, não ter modificação nenhuma. E agora, né, o que antes era uma possibilidade pequena de haver um corte na próxima taxa, na próxima reunião, na verdade agora é uma pequeniníssima probabilidade, 0,9%, da gente ver uma elevação das taxas de juros americanas. Então, muito importante a gente ficar de olho nesses dados de inflação, nas entrevistas. No ano passado, né, a gente já teve realmente uma contaminação dos dados de inflação no primeiro trimestre, mais ou menos nessa época do ano, né, isso já começou a se reverter e a gente já teve ali, depois o mercado americano subindo bastante, as treasuries caindo. Pode ser um movimento parecido que aconteça agora, mas a gente não sabe, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, o mercado vai ficar muito dependente de dados, que é o que eu venho aqui falando há várias semanas. E quando a gente passa agora, né, olhar aquela velha matriz de probabilidades conforme vão acontecendo as possibilidades de corte, a gente já vê ali, né, uma matriz, né, foi até criada uma coluna ali à direita, né, a tabela da direita é a tabela mais recente, a tabela da esquerda é a tabela da semana passada, já foi criada uma coluna ali de probabilidades de que ocorra algum aumento de juros. Nada é o cenário base, mas o que fica ali de mais atenção realmente é conforme essas probabilidades elas vão evoluindo, para a gente fechar ali, né, daqui um ano, na reunião do dia 30/4, a expectativa anterior, né, máxima, né, probabilidade, seria que a gente estivesse numa taxa de juros de 4,50, 4,75. Agora a gente está falando numa taxa ali de 4,75, 5, ou seja,
esse atraso, né, na possibilidade de redução, ou até aquela questão de discussão se já será que a gente já vai começar a ver alguma redução de juros nesse período? Então, coisas para a gente ficar de olho nesse momento, tá certo?